Vamos mais uma aula, as descobertas após Mendel. Mendel ele desenvolveu a primeira e a segunda lei de Mendel, claro, né? E com isso nós aprendemos lá na primeira lei de Mendel que quando a gente cruzava, por exemplo, ervilha amarela com verde, dava amarela, em F1 100%. Quando a gente fazia esse retrocruzamento, em F2 nós tínhamos 3:1, ou seja, 3 ervilha amarela e uma verde. Na segunda lei de Mendel, quando se analisava duas características, a gente vai ter 9:3:1. Isso é interessante a gente perceber a segunda lei de Mendel, porque a partir dela, outros estudiosos começam a descobrir algo que Mendel não tinha descoberto, tá? Mas, antes da gente prosseguir, se inscreva no canal, deixe seu like ou seu dislike e compartilhe essa aula com os seus amigos, tá? Theodore estudou gametas do ouriço do mar, no qual ele percebeu que os cromossomos deveriam estar presentes para formar o embrião. Isso já depois de um bom tempo aí das descobertas de Mendel. Depois veio Walter Sutton, um americano. Ele estudou gafanhotos e logo os cromossomos ocorriam aos pares e a distribuição coincidia com os fatores lá de Mendel. Percebemos aqui, nessa linha do tempo, que mais ou menos em 1866, Mendel estava estudando aí as ervilhas. Primeira, segunda lei de Mendel. Quando ele estudou uma característica, primeira. Quando ele estudou as duas características, segunda lei de Mendel. Aí Theodor, por exemplo, esse alemão, quando ele vem estudar os cromossomos lá do ouriço do mar, ele percebe que o embrião ele só forma quando os cromossomos estão ali presentes, né? Claro. Então, isso reforça para nós um pouco da questão de que Mendel estava mais do que certo. Lembrando que Mendel morreu em 1884 e esses estudos, vamos dizer assim, de forma independente, esses outros 3 pesquisadores aqui, mais conhecidos, estudaram de forma independente, em locais totalmente diferentes. Naquela época não tinha uma comunicação. Então, eles chegaram basicamente aos mesmos resultados de Mendel, tá? Só que aí eu quero falar de uma pessoa um pouco mais específica, que é o Thomas Morgan. Thomas Morgan, por exemplo, é um americano. Ele e seus estudantes analisaram a transmissão das características em drosófilas, tá? Drosophila melanogaster são moscas da fruta. E aí ele percebeu, com esse estudo, alguns padrões que Mendel não havia estudado, tá? Mas é claro que a primeira e a segunda lei de Mendel ela não vai ser abandonada aqui, tá? É só descobertas quando percebe aí o gene no mesmo cromossomo, vamos dizer assim, passando suas características de forma, vamos dizer assim, aos seus descendentes, que venha a acontecer algumas características que Mendel ainda não tinha percebido, tá? Quais as características das Drosophila melanogaster? Então, algumas características fez com que Morgan viesse estudar.
Claro que eu pontuo algumas aqui que são recentes e ele não sabia, tá? Mas a Drosophila melanogaster, como o texto aqui já diz, é um organismo modelo para o estudo da biologia do desenvolvimento. Algumas universidades trazem aí como embriologia. Por quê? Pelo fato de possuir determinadas características. Quais são essas características? As dimensões reduzidas, de 3 a 4 milímetros, facilidade de distribuição entre macho e fêmea, ciclo de vida curto. Essas moscas ela têm um ciclo de vida em torno de 12 dias, tá? A reprodução dela é muito rápida, então isso, de certa forma, ajudou Morgan focar nesses estudos juntamente com seus estudantes. Claro que Morgan estudou aí outros seres vivos, tá? Mas o que deu para ele mesmo um conhecimento são as Drosophila melanogaster, tá? Elevada taxa de fecundidade, tá? Descendência numerosa, ou seja, muita facilidade, a quantidade também, assim como nas ervitas, tá? Lá de Mendel. Facilidade de manutenção de cultura em laboratório, ou seja, muito fácil de... Basta ter bananas, por exemplo, aí, o meio de cultura, que é muito fácil de cultivar essas moscas, tá? Susceptível de manipulação genética, muito fácil de ter uma manipulação genética aí, por isso que ele teve muita facilidade com isso, tá? Cariótipo com 4 pares de cromossomos, são 3 pares autossomos e um par sexual. No nosso caso, nós temos 46 cromossomos, tá? Então, olha a quantidade de cromossomos que nós temos e a quantidade de cromossomos que tem essas moscas, tá? Então, a quantidade reduzida de cromossomos facilitou o trabalho de Morgan, tá? O cariótipo com 4 pares de cromossomos é uma facilidade a mais para ele. E depois, já agora bem recente, fizeram um sequenciamento do genoma e descobriram e publicaram, está publicado, cerca de 2.000 genes, vamos dizer, em 2000, por exemplo, que foi publicado isso aí. A quantidade de genes, cerca de 14.000 genes, tá? Então, um genoma pequeno quando compara com o nosso genoma, tá? Aqui nós temos algo importante, que é a questão dessas moscas aqui. A mosca white, né, dos olhos brancos, e essa outra aqui, mosca selvagem dominante, que apresenta a coloração dos olhos vermelho, tá? E aí, certamente Morgan, ele, ao observar esse padrão aqui, claro que ele não só a questão da cor dos olhos, mas também a asa vertigial ou asa normal, tá? A asa vertigial seria basicamente que tivesse só aquela pontinha da asa e a normal seria aquela asa grande, tá? Aqui nós temos uma asa normal, tá? Então, Morgan, ele disse assim, nossa, mas por que eu tenho na mesma espécie coloração dos olhos brancos e vermelhos? Isso foi uma dos questionamentos na mesma espécie, tá? Nós estamos tratando aqui da Drosophila melanogaster, da mesma espécie de mosca, tá? E daí ele passou a estudar com os seus alunos e descobriu a teoria cromossômica da herança. Então, por que ele descobriu isso aí? Por causa dos questionamentos dele, juntamente com os alunos dele, e essa curiosidade dele ter a questão da asa vestigial e também dos olhos também, padrão de cor, tá? E isso lhe rendeu, em 1933, o Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina, tá? É um prêmio cobiçado aí e poucos pesquisadores já ganharam esse prêmio, tá? Digamos pouco porque existem milhares de pesquisadores no mundo e aí na verdade, só um acaba ganhando por ano ou mais, tá? Nessa época tinha poucos pesquisadores e tinha
pouco material à disposição, tá? Uma das coisas que chamou muito a atenção de Morgan, na verdade, foi a questão da mutação. Mutação é um erro, tá, gente? Para que vocês... É um erro. O cromossomo, o gene, o DNA, ele está formando, como se fosse uma parede. Está formando aqui uma parede. Essa parede é para sair certinha. Só que aí, digamos que o pedreiro colocou um tijolo fora do lugar. Vamos dizer que o ajudante dele colocou fora do lugar. É para o pedreiro vir e colocar no lugar com a sua linha e continuar. Só que isso, o pedreiro não percebeu. E aí ele continuou a parede. E a parede foi feita, só que com um erro. No nosso caso, o nosso, vamos dizer assim, a nossa formação, ela existe esses erros. E esses erros vai levando à mutação. Então, no caso aqui das moscas, o que é uma mutação e por que acontecia essa mutação? Então, é uma das perguntas que nós devemos fazer e aqui no caso acontecia o seguinte. Essa mutação ela pode ser causada por fatores de radiação solar. Por essa mosca estar exposta ao sol, ela acabaria tendo uma mutação no seu gene. Isso ocorria nas células que geram o gameta, ou seja, que gera tanto a questão do espermatozoide quanto do ovócito. E com isso, esses erros, eles são transmitidos às gerações seguintes. Vamos dizer assim, que os filhotes dessas moscas, ao nascer, nasceriam com um padrão diferente das moscas que, vamos dizer assim, que ele estava estudando, entre aspas, tá? Então, com isso, ele percebeu essa passagem de característica de um para o outro, ou seja, para a sua descendência, tá? Sua herança, tá? Algumas fêmeas têm asas reduzidas, asas bem curtinhas, tá? Que nós chamamos de asas vestigiais, de vestígio, tá? Enquanto outras, a cor dos olhos diferentes das condições comuns, no caso aqui branco e vermelho, tá? Os organismos mutantes, quando cruzados, podem passar suas características aos descendentes, ou seja, os descendentes vão receber uma característica das moscas mutantes e aí elas vão ter um padrão diferente, tá? Bem, aqui nós temos um exemplo típico. Claro que vai deixar isso bem, vamos dizer assim, claro para vocês o que eu estou falando, que Mendel não conseguiu ou ele não chegou a isso, ou se chegou, por exemplo, ele não chegou a relatar e ninguém tem nenhuma evidência aí das suas pesquisas. Mas é óbvio que, claro que Mendel não chegou a esse ponto, vamos dizer assim. Aqui nós temos uma mosca do corpo amarelo e asa normal, tá? Pezão, pezão, vezão, vezão. Aqui nós temos outra mosca do corpo preto e asa vestigial, tá? Como vocês percebem, a primeira aqui tem as asas longas e essa aqui tem as asas bem curtas, tá? Aqui é uma fêmea, que é o macho, a fêmea é maior do que o macho. A questão do abdômen aí também é um dos indicativos aí para essa mosca, tá? Dá para se perceber aí essa diferença, tá? Como a questão aqui dessa mosca do corpo amarelo e asa normal, ela tem pezão, pezão, então, se ela tem 2 pezão, eu só preciso de um, porque os dois são iguais, então preciso dos dois. E se tem 2 vezão, então eu só preciso de um vezão. Ora, nós aqui passamos a estudar 2 características agora. Nós estamos aqui agora como se nós estivéssemos estudando a segunda lei de Mendel, tá? Como se nós estivéssemos estudando a segunda lei de Mendel. Por quê? Porque, na verdade, o resultado é diferente da segunda lei de Mendel, tá? E aqui, essa outra mosca do corpo preto e asa vestigial, ela produz gameta pezinho, pezinho, vezinho, vezinho.
Ora, se ela produz Pzinho, Pzinho, então ela basta só um Pzinho, que os dois são iguais, então não precisa os dois, tá? E mesmo que fossem os dois, o resultado vai dar a mesma coisa. E se ela tem dois Vzinhos, só precisa de um Vzinho, tá? Os dois são iguais. Então, nesse caso aqui, a mosca do corpo amarelo e asa normal vai produzir gameta Pzão e Vzão, enquanto a outra vai produzir gameta Pzinho e Vzinho. Que isso, quando cruzado, essas moscas, vai gerar mosca do corpo amarelo e asa normal. Só que o que acontece é o seguinte: Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho, tá? Até aqui, digamos que tudo normal, lá levando em consideração a questão da segunda lei de Mendel. Só que quando faz um cruzamento teste, ou seja, pega essa mosca híbrida e cruza com uma mosca preta de asa vestigial, aí já aparece esse resultado aqui abaixo. Por exemplo, vai aparecer mosca da seguinte, vamos dizer assim, com a seguinte característica. Vou falar aqui em porcentagem, que aqui a gente vai entender um pouquinho melhor. Pzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, 41,5%. E Pzão, Pzinho, Vzinho, Vzinho, 8,5%. E Pzinho, Pzinho, Vzão, Vzinho, 8,5%. Enquanto Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho, 41,5%. Ora, se fosse lá na segunda lei de Mendel, vamos dizer assim, esse padrão aqui, ele ia nos levar para um resultado de 9, 3, 3, 1. O que é que acontece é o seguinte, por que que aqui está dando um resultado um pouco diferente? Podemos falar aqui desse outro quadro aqui, e aí a gente volta lá só para a gente tirar essa dúvida, que às vezes surgiu, mas a diferença da segunda lei de Mendel, sim. Aqui nós temos uma fêmea, como eu falei, ela é maior do que o macho. No caso, essa fêmea aqui é uma fêmea híbrida, já, tá? Pzão, Pzinho, como vocês observam aqui, e Vzão, Vzinho, ok? Mas ela continua sendo uma mosca do corpo amarelo e asa normal, cruzada com uma mosca do corpo preto e asa vestigial, tá? No caso aí dos alelos Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho, tá? O que acontece é o seguinte, essa mosca aqui, essa aqui, ela vai produzir os seguintes gametas. Ela vai produzir Pzão, porque quando eu junto aqui, o Pzão aqui pode ir com quem? Pode ir com Vzão. O Pzão pode ir com Vzinho. E o Pzinho pode ir com Vzão. E o Pzinho pode ir com Vzinho. Beleza? Por isso que produziu esse aqui, tá? E aqui no caso é Pzinho, Vzinho. Então, quando eu junto esse, ou esse, ou esse, ou esse com esse, aí o que é que eu esperava? E o que é que eu obtenho? Então, no caso aqui, vai acontecer o seguinte, vai acontecer mosca do corpo castanho, asa normal, tá? Ela basta apresentar um Pzão e um Vzão. Os outros, o Pzão, o outro pode ser Pzão ou Pzinho, não vai fazer diferença, e pode ser Vzão ou Vzinho, não vai fazer diferença. E corpo castanho, asa vestigial. No caso é o Pzão, se ela for um Pzão, ela já é corpo castanho, tá? E asa vestigial, porque Vzinho, Vzinho, tá? Ela apresentando apenas um Pzão, ela já tem um corpo castanho. O outro não interessa. Pode ser Pzão, pode ser Pzinho, tá? Por isso que está atrás. E produziu também mosca do corpo preto e asa normal. Por que asa normal? Porque apareceu aí, no caso, aí, um Vzão, tá? Então, Pzinho, Pzinho, corpo preto, e Vzão, asa normal. E aqui nós temos corpo preto e asa vestigial, ou seja, Pzinho, 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 Vzinho. O que se esperava de tudo isso era, por exemplo, aqui no primeiro exemplo, 575, 575,
575, 575. Isso era que espera quando a gente faz esse... Mas o resultado, ele acaba sendo diferente. Olha só, corpo castanho e asa normal, 965. E corpo preto e asa vestigial, enquanto seria uma característica recessiva e aparecer lá em menor quantidade na segunda lei de Mendel, aqui apareceu com, vamos dizer assim, a mesma quantidade do corpo castanho e asa normal. No caso aqui, 944, tá? E o intermediário, que seria o 8,5. 8,5 é esse resultado aqui. Mas por que isso aconteceu, professor? Isso aconteceu porque é o seguinte. Lá na segunda lei de Mendel, a gente estuda duas características, só que elas estão em cromossomos distintos, estão em cromossomos diferentes. Aqui, no caso, nós estamos estudando duas características, só que elas estão no mesmo cromossomo. Então, por isso que ela vai apresentar esse resultado um pouco diferente da segunda lei de Mendel, tá? Então, por isso que lá eu comecei falando da questão de Mendel, e também o Morgan também, ele acaba fazendo esse estudo e depois ele acaba fazendo uma comparação a ele, e a gente vai chamar isso de estudos após Mendel, tá? Por quê? Olha, aqui nós temos nesse cromossomo aqui uma característica aqui dominante, enquanto nesse outro tem uma característica recessiva, que estão no mesmo locus. Só que no cromossomo 1 aqui, nesse cromossomo 1, eu tenho lá embaixo uma característica B, que no caso poderia, o cromossomo 1 aí poderia ser corpo amarelo, asa normal. Observe que as duas características estão no mesmo cromossomo. Quando esse cromossomo aí ele passar por uma meiose, que ele formar dois cromossomos, por exemplo, azão, azão, bezão, bezão, e o cromossomo 2 passar também por uma meiose, formar azinho, azinho, bezinho, bezinho, só que quando eles forem se segregar, quando eles for formar os pares, por exemplo, vai acabar se juntando azão, por exemplo, com azão com quem? Azão com azinho, azão com bezinho, e pode juntar também bezão com azinho e bezão com bezinho. Então, nessa formação é que a gente vai ter uma diferença lá da segunda lei de Mendel, tá? Só que Morgan, ele acaba estudando outra coisa interessante, que depois a gente vai estudar também, a questão do distanciamento desse gene aqui, chamado morganídeo, tá? Quanto mais distante está uma característica da outra, mais é fácil dela se separar, quebrar e se juntar, fazer um crossing over, por exemplo, tá? No caso, a gente vai estudar isso numa futura aula, ok? Entendido aqui porque que os estudos de Morgan, na verdade, ele não contesta as leis de Mendel, na verdade, ele faz uma nova descoberta, tá ok, gente? E aqui nós vamos falar um pouquinho da dominância incompleta ou ausência de dominância, por exemplo. Claro que também a gente pode falar de codominância também, mas não vamos falar neste momento aqui. Vamos só falar de dominância incompleta ou ausência de dominância, que é um pouquinho diferente da primeira lei de Mendel, tá? Aqui nós temos uma flor da espécie Jalapa, lembrar o nominho aqui. Bom, depois eu lembrar eu falo para vocês, tá? Aqui ela tem flores vermelhas, enquanto essa outra aqui tem flores brancas. Quando cruzava, ou quando se cruza essa planta de flor vermelha com essa outra aqui de flor branca, ao invés de aparecer ou só vermelha ou só branca, não apareceu nem vermelha nem branca em F1, porque a primeira lei de Mendel aparecia ou vermelha ou branca, que aí no caso se aparecesse vermelha, a vermelha seria dominante. Se aparecesse branca, a branca seria dominante. No caso, nem a vermelha é dominante, nem a branca é dominante. Então, é uma dominância incompleta. No caso, vai surgir uma terceira cor.
Então, surgindo aqui a terceira cor, nós temos uma dominância incompleta, que acaba sendo a cor de rosa, tá? Então, no caso, aconteceu o seguinte, pegou-se essa planta aqui de flor cor de rosa, que é híbrida, e que é VB, tá? Aqui, vermelho, Vzão, branco, Bzão, tá? As duas, vamos dizer assim, são dominantes, tá? Ou uma dominância incompleta não mais correta, como já está aí, tá? Mas quando eu pego essa cor de rosa aqui, que é um V daqui, um BV daqui, ou seja, VB, e cruzo com ela mesma, eu faço um reto cruzamento aqui, eu vou ter os seguintes resultados, os seguintes fenótipos. Eu vou ter flor vermelha, eu vou ter flor branca e eu vou ter aí no caso, ou seja, vamos falar aqui a proporção: 1/4 de flor vermelha, 1/4 de flor branca e 2/4 de flor cor-de-rosa, tá? Isso aqui é 1:2:1. Foge um pouquinho da primeira lei de Mendel. As descobertas após Mendel, tá? E aqui nós temos algo muito interessante que eu trago aqui para vocês, que é a questão aqui da determinação do sexo, tá, gente? Determinação do sexo porque o macho pode determinar o sexo ou a fêmea pode determinar o sexo. Desculpa. Nesse caso, aqui nós vamos estudar aqui quem determina o sexo. Vamos começar aqui, ó. O homem, 44 cromossomos, autossomos, né? Mais XY, tá? XY. Ou X ou Y, tá? No mesmo cromossomo nunca vai aparecer os dois, tá? Ou aparece o X ou aparece o Y. Já no caso da mulher, ela 44 cromossomos mais XX. Ou seja, a mulher sempre vai produzir X. O homem não vai produzir. Digamos que os espermatozoides, o homem libera aí 200 milhões de espermatozoides. 100 milhões é X e os outros 100 milhões Y, ou seja, metade, metade. Quando for fecundar, vai entrar um cromossomo. E aí, o cromossomo que vai entrar? Vai ser o X ou vai ser o Y? Ok? A mulher tem um X, beleza. Se o homem mandar o X, vai juntar com outro X da mulher e vai formar uma mulher. XX vai formar uma mulher. Agora, se o homem mandar um Y, esse Y vai juntar com o X da mulher e vai formar um homem. Quem determinou o sexo aqui? O homem. Beleza. Aqui nós temos, vamos falar dessa parte superior aqui, falar da parte inferior aqui dos slides, tá? Aqui nós temos a questão da abelha. Sabemos como é formado o zangão, então a gente vai estudar isso também para especificar melhor para vocês, tá? Partenogênese, tá? Seriam mais ou menos 3 cromossomos, digamos que um vai formar rainha, por exemplo, outro vai formar operária e o outro que não vai ser fecundado vai formar o zangão. Não vai ser fecundado, tá? Então, por isso que é partenogênese, tá? Aqui no caso, o que acontece é o seguinte, acontece que nessa questão aqui nós vamos ter algo aqui, vamos dizer assim, bem um pouco assim diferente para vocês entenderem, que seria mais ou menos a questão aí da formação aí das gerações, tá? Então, eu vou explicar aqui, mas eu explico melhor quando eu chegar aqui nessa parte central de baixo aqui, para vocês entenderem. Olha, aqui tem um zangão, tá? Aqui tem um zangão e aqui tem a rainha. Beleza, o zangão vai cruzar com a rainha. Aí, aqui pode nascer rainha, operária e zangão, como já expliquei, beleza? Só que acontece, eu vou reforçar novamente a minha explicação. O que vai determinar a rainha é que ela vai se alimentar de uma geleia especial.
E quem vai formar as operárias? Ora, certamente alguma comida que ela comeu, que foi oferecida para ela se tornar estéril. E o zangão não foi fecundado. Então, o zangão não foi fecundado? O zangão não foi fecundado. Como a gente percebe aqui, ó, não houve, digamos que, espermatozoide do zangão aqui para formar aqui o novo zangão, que ele é quem vai fecundar a rainha. Beleza? Ok. Então, vamos para cá e aí a gente entende um pouquinho aí da questão. Aqui nós temos o gafanhoto, um dos representantes dos insetos. 22 cromossomos mais X, X0, tá? X0, tá? Beleza? E aqui a fêmea, 22 também, mais XX. O que acontece é o seguinte, o macho aqui, se ele enviar o espermatozoide dele, X vai formar 2X, ou seja, uma fêmea. Agora, se ele enviar um espermatozoide vazio, vamos dizer assim, que é 0, e aí, no caso, vai formar um macho, ok? Então, olha só, vazio, tá? X0. Digamos que é um lote vazio, beleza? Aqui na questão das aves, especificamente aqui das galinhas, por exemplo, nós temos aqui o macho, o galo, ZZ. E a fêmea, ZW, tá? Homogamética ou heterogamética. No caso aqui, a galinha que é heterogamética, tá? Tem o gameto diferente, heterogamético, tá? O que acontece aqui é o seguinte, o macho, ele produz os 2 gametas iguais, então só precisa de um, beleza. Então sempre ele vai estar produzindo aí, digamos que aqui agora o galo produz 200 milhões de espermatozoides, sempre vão ser Z. E a galinha não, no caso aqui vai ser Z ou vai ser W. Então, se o galo vai mandar um Z. Se a galinha mandar um Z, vai formar 2Z, então vai ser macho. Se a galinha mandar um W, aí vai ser ZW, vai ser fêmea. Ok? Vai ser a galinha. Então, no caso aqui, quem vai determinar o sexo aqui é a fêmea, tá? Vamos essa explicaçãozinha aqui para a gente entender tudo que eu expliquei aqui para vocês, tá, galera? O homem, por exemplo, aqui no caso de humanos e das drosófilas, a mosca da fruta, a fêmea XX, o macho XY, tá? Quem determina o sexo? Macho. Ele tem heterogamético. Aqui no caso de inseto, algumas aranhas, por exemplo, a fêmea XX, o macho X0, tá? Então, se ele mandar um X, fêmea. Se ele não mandar, for esse lote vazio, vamos dizer assim, vai formar o macho. Aqui no caso da borboleta e a maioria das aves, no caso ali, colocamos também a galinha como representante, o que acontece é o seguinte, a fêmea, ZW, o macho, ZZ. Então, no caso aqui, se quem vai ser o determinante, quem vai determinar aí a fecundação, aí, quem vai determinar o sexo aí é a fêmea, tá? E aqui para os répteis, e acabou entrando aqui também as galinhas, tá? É a questão do ZW, desculpa, Z0 e ZZ, tá? Nesse caso aqui, é interessante a questão do lote vazio. Mandou um Z, formou macho. Mandou um lote vazio, fêmea. Entendido, gente? Então, eu espero que essa aula tenha esclarecido para vocês aí. Então, aquele abraço, fique com Deus e até a próxima aula, tá?